sempre falo aqui e gosto de sempre honrar a vida dos pastores, pastora Ruth, pastor Guto. Sou muito grato à vida de vocês, sou muito grato a Deus, porque vocês estiveram com a gente aí num grande recomeço, numa grande restauração, né? Que foi nosso casamento, nossa vida, nossa família. E hoje estar aqui pregando, trazendo a palavra para vocês é uma honra. Sou muito grato a Deus, porque isso aqui é um fruto do ministério que Deus confiou ao pastor Guto, pastora Ruth, e fruto do ministério da Ohana, né? Eu falo que foi aqui que eu me converti, foi aqui que realmente eu me relacionei com Cristo, e hoje posso estar vivendo essa vida maravilhosa que Cristo tem para a gente. Amém? Glória a Deus. Então eu quero convidar vocês a abrir as nossas Bíblias lá em Lucas 18, do 9 ao 14, amém? O título dessa mensagem é A Paz que Vem do Perdão, amém? Amém. Vamos lá, eu vou ler na NTLH, para não ler. Jesus também contou essa parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou a 10ª parte de tudo que eu ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: Ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: Eu afirmo a vocês que foi este homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, por essa noite estar aqui, Pai, trazendo a tua palavra, Deus. Que o Senhor use da minha vida nessa noite, Pai, para trazer uma palavra que vai edificar, amém, que vai transformar cada um aqui nessa noite, Pai. Eu creio em nome de Jesus, Pai, que não sairemos daqui iguais, Pai, mas sairemos daqui diferentes, Pai, cheio da tua palavra, cheio do teu Espírito, Pai, pois cremos em nome de Jesus, Pai, que a tua palavra é a verdadeira, Pai, que a tua palavra é a que nos traz paz, é a que nos traz conhecimento, sabedoria, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu me entrego totalmente a Ti nessa noite, Pai, para que o Senhor use da minha vida, Pai, para ser um mensageiro, Pai, ser um porta-voz da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, estamos na nossa série Completamente Perdoado, né? E durante esse mês de abril, né, são muitas lições que estamos aprendendo nesse mês, né? Já aprendemos sobre o poder da fé, a importância de sermos livres da culpa e da condenação, a importância de nós perdoarmos o próximo, de nós nos perdoar, o amor e o perdão daquele pai, do filho pródigo, né? E entre outras palavras, né? E são muitas lições que Deus vem nos mostrando, né? E precisamos sempre estar com o coração aberto, com a mente aberta para receber mais de Deus, né? Por vezes aí a gente acaba deixando de lado, né? Rotina de trabalho, família, filhos, trabalho, tudo um monte de coisa, a vida vai no automático e a gente acaba deixando de lado o que Deus tem para a nossa vida, né? Esquecemos que Cristo é o centro da nossa vida, né? E lá em Mateus 6,33 fala, né? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, isso nos traz um entendimento que é a prioridade, a gente sempre buscar a palavra de Deus, né? Por isso, o nosso pastor aqui sempre aconselha, né? Sempre traz conselho para a gente aqui, para a gente
ler, reler, anotar, riscar a Bíblia aí, riscar o caderninho. Se precisava lá no YouTube, assiste a palavra de novo, porque por vezes aqui em uma hora a gente não consegue absorver tanto, mas se a gente pegar aquela palavra ali e mastigar ela, buscar ela, com certeza vocês vão receber muito mais, amém? E essa parábola que Jesus vem compartilhando aqui, né, ele vem compartilhando diversas parábolas ali no Evangelho de Lucas, né, e que parando para meditar, estudar, né, esse tempo para preparar a palavra, eu pude perceber, né, como tem muitos detalhes, muitas coisas importantes que vão nos trazer esse conhecimento e fazer que nós possamos viver o reino de Deus, amém? E vemos aqui nessa passagem que temos dois tipos de oração, né? A oração do fariseu e a outra do publicano. O fariseu é aquele mestre da lei, né? Aquele que segue as leis que foram escritas por homens, né? Que é um famoso religioso, né? E o publicano, né? Que é um cobrador de impostos, é um traidor, considerado como um traidor, um pecador. E eles estavam ali no mesmo tempo orando a Deus, ali buscando a Deus, né? E conseguimos ver essa diferença, né? Que o fariseu orou ali por ele mesmo, né? Ele acreditava que as suas ações, que as leis que ele seguiam o tornava justo, né? Em oração ele queria mostrar a Deus o quanto ele era bom, né? O quanto ele era correto, já que ele cumpria as leis na época, né? E em sua oração ali também ele condenava e julgava aquele publicano que estava ali junto com ele, dizendo que não era avarento, que não era desonesto, não era imoral, assim como aquele cobrador que estava ao lado dele, né? E ele ainda teve a ousadia de mostrar para o Senhor tudo o que ele fazia e que ele considerava bom, como jejuar 2 vezes por semana, como dizimar tudo que ele ganhava ali. E eles tinham que manter essa postura, né? Uma postura de quem seguia a lei, que tinha que manter uma aparência para as pessoas, né? Não sei se todo mundo já viu The Chosen lá, mas lá eles têm umas roupinhas diferentes e tal. E eles tinham que mostrar e manter essa postura, né? Mas podemos ver aqui que ele estava distante do que Jesus ensinava para ele, do que Jesus mostrava para eles e o que Jesus mostra para nós até hoje, né? E a intenção dele ali era provar para Deus que tudo que ele fazia era bom. Mas quando nós entendemos o reino de Deus e vemos que a atitude do fariseu mostra a falta de humildade dele, a falta de conhecimento, de entendimento da palavra e principalmente de reconhecer o quão falho e pecador que nós somos, que ele era, né? E lá em Mateus 15, do 8 ao 9, essa eu vou ler na RA. Mateus 15, do 8 ao 9. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. E hoje, infelizmente, o que a gente vê dentro da religiosidade é isso, né? O que a religiosidade vem trazendo, né? Mandamentos feitos por homens, leis criadas por homens, e você não pode isso, você não pode aquilo, se você fizer isso, você está em pecado. E com isso, graças a Deus, eu não escutei isso, pastor. Já escutei muitos relatos aí de irmãos que congregam aqui na Urbana, que já sofreram, já passaram por isso. Realmente deve ser muito complicado assim. E pensa que a gente fica maluco, né? De tanta coisa que a gente não pode fazer, de tanta regra que a gente tem que seguir, tanta lei que a gente tem que fazer. E nessas de muita lei, muita regra, muitas coisas, a gente perde totalmente a nossa paz, né? Porque a nossa natureza humana, ela não consegue ser correta, ela não consegue seguir totalmente as leis, totalmente as regras, né? Isso desde Adão. E o que isso nos causa, né? Isso nos afasta de Deus, isso nos tira a paz. E essa religiosidade toma essa proximidade com o Senhor cada vez mais difícil.
através dessas leis, desses mandamentos, é mais difícil você se aproximar de Deus, porque é tantas regras, é tantas coisas que você tem que seguir corretamente, que se você não seguir isso, você está longe de Deus, que você perde sua paz, você não consegue viver isso, né? Lá em Romanos 6:23, isso eu vou ler na NTLH, né? E aí a gente acaba se preocupando com esse monte de coisa, acaba perdendo a paz, né? Quando vê a gente está afundado no pecado, quando vê a gente já está pecando de novo no pecado que a gente já tinha se livrado anteriormente, né? E aí fica sem paz, sem Jesus, fica longe, afastado, e cai no pecado que vai nos levar à morte, vai nos levar à destruição, né? Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então, Deus não está preocupado com o que você faz, Ele sabe de cada passo que nós vamos dar, Ele sabe o passo que você vai dar na hora que você sair daqui, Ele sabe o que vai acontecer, Ele já sabe disso. E o que Ele quer, e o que a gente pode entender olhando essa parábola, é que Ele quer que a gente tenha um coração totalmente quebrantado a Ele, né? Um coração temente a Ele, um coração que entenda que nós não somos dignos, nós não somos dignos, nós somos pecadores, nós falhamos, nós pecamos, e entendendo isso, a gente entrega para Ele essa aflição, né? Entrega para Ele e deixa com Ele, porque o que Ele fez por nós naquela cruz nos traz uma justificação para a nossa vida, nos traz perdão do nosso pecado, amém? E podemos ver aqui também na passagem que o publicano, ele não era um cara religioso, né? Ele não era um homem religioso, mas ele era considerado um dos piores pecadores na época, né? Por tomar dinheiro do povo, por cobrar um imposto abusivo do povo, enfim. E ele era um homem indigno, né, pelo povo. Mas o texto apresenta esse homem publicano como um homem que estava com o coração ali quebrantado, estava com o coração quebrantado, totalmente humilde diante de Deus, né? Ele foi buscar a Deus sabendo que ele era pecador, sabendo que ele era um homem falho, que ele era um homem que não era digno de estar ali, né? Não era digno de estar aos pés do Senhor ali. E a vergonha dele era tanta que podemos ver no texto que ele nem ousava olhar para o céu. Olhar para o céu na época era um ato simbólico, né? De conversar com Deus. Mas ele tinha tanta vergonha que ele nem olhava para o céu, ele nem olhava. A vergonha dele era tanta que ele se sentia indigno de olhar para o céu. Mas o texto reforça que em sua oração ele batia no peito em sinal de humilhação e pedia por misericórdia de Deus, pois ele sabia que era um pecador, ele reconheceu quem ele era e sabia que não era digno de estar ali, sabia que por ele mesmo ele não conseguiria, mas ele precisava do perdão de Deus e precisava da sua graça. E é assim que Deus quer nos receber, que a gente clame por perdão dele, que a gente clame pelo amor dele na nossa vida, amém? E ainda olhando a oração do publicano, né, nós podemos notar algumas características, né, na oração dele. Podemos ver que ele fez uma oração humilde, simples e sincera. Essa foi a oração dele. E é isso que o Senhor espera de nós, né? O Senhor não quer que você venha aqui 6:30 da manhã, aqui na oração da manhã, com o teu caderninho anotado tudo de bom que tu fez na tua semana. Fiz isso tudo de bom aqui, Deus. E orar por isso, né? Querendo mostrar para Deus o tão bom você é, o tão bom e tão correto que a gente foi no dia, né? E até nessa terça-feira passada, eu vim orar aqui de manhã, nas terças aqui, eu e a Rafa somos responsáveis ali pela oração. Eu cheguei um pouquinho atrasado aqui, a Gil e o Haroldo estavam aqui, né? E os dois aqui se derramando diante de Deus, chorando, orando em línguas, louvando. Foi um mover de Deus maravilhoso assim
na oração da manhã, né? Eu acredito que eu só venho de terça, mas eu acredito que todos os dias é maravilhoso, né? Isso eu aconselho vocês a virem aí. Amém? E imagina assim, eu cheguei um pouquinho atrasado, eu cheguei depois, aí eu sentei ali, comecei a orar com eles e tal. Mas imagina se eu chego aqui e começo a falar de mim mesmo, junto com os irmãos que estavam aqui numa oração totalmente temente a Deus, totalmente entregue a Deus, e eu chego aqui, ó Deus, obrigado porque eu não sou como os ladrões, não sou como os pecadores aí do mundo, no bebo, no fumo, não sou como essas pessoas ruins aí do mundo. Imagina se eu chego isso, provavelmente o Espírito Santo aqui, Deus ia receber com certeza a oração deles, mas provavelmente a minha não ia. Graças a Deus isso não aconteceu, foi uma bênção a oração aqui, e é sempre uma bênção, né? E é isso que o Senhor espera da gente, que a gente chegue e ore com o coração totalmente quebrantado para Ele, totalmente entregue para Ele, porque é nessas orações que Deus vai entender e Deus vai se agradar do nosso coração, amém? E quando a gente está no mundo aí, desviado, longe de Jesus, desviado, bem afastado, né? É da nossa natureza humana, né? Procurar um refúgio, procurar uma paz, né? Eu vou procurar paz ali tomando uma gelada, vou procurar uma paz ali fumando um cigarrinho, vou ali dar um rolê na praia ali, estourar uma, aí já fico de boa já. Mas quando nós entendemos que Jesus morreu por nós, nós nos afastamos dessas coisas, nós buscamos outras coisas, né? E quando a gente continua procurando todas essas coisas, acontece da gente se frustrar, né? Porque vai procurar aí no mundo, na bebedeira, no cigarro, em alguma coisa, e acaba não encontrando essa paz que a gente busca, né? No momento ali você pode até ter uma paz momentânea, mas vai passar, porque é coisa passageira, é coisa do mundo, são coisas que passam, e essa paz não é uma paz contínua, né? É uma paz eterna, é uma paz que vai passar, né? Eu, por exemplo, quando eu bebia, eu morava em São Paulo lá, né? E meu objetivo era sempre ficar em paz, né? Vou tomar uma gelada para ficar em paz. Aí morava lá em São Paulo ainda, tinha que pegar 3 horas de ônibus, 2 horas de ônibus para ir, 2 para voltar. Queria chegar em casa, tomar uma gelada, queria chegar no final de semana, vou tomar uma gelada. Aí ia lá, tomava 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu via, eu já tinha virado um foguetinho, já tinha ido embora já. E aí eu buscava essa paz e aí piorava mais as coisas ainda. Porque aí chegava no final das contas, eu estava fora de mim, brigava com a Rafa, brigava com a Lorena, brigava com meus pais, perdia a paz com qualquer coisa que aparecesse na minha frente. Enfim, era uma loucura assim, porque e isso é um desgaste que Deus não nos promete, Deus não quer isso para a nossa vida. E mesmo até quando depois que eu vim para cá, né, eu falei, agora eu vou morar em Floripa, eu vou viver em paz. Coisa linda, né? Praia todo dia, coisa linda, vou para a praia. E aí cheguei aqui achando que tinha paz, mas eu continuava com os mesmos costumes que eu tinha lá em São Paulo. Continuava com o mesmo costume. E aí chegou um momento que meu casamento quase acabou, que quase destruiu tudo. E por quê? Porque eu continuava procurando a paz em coisas passageiras, em coisas que são passageiras, vai passar, não tem como. E essa paz ela não vai continuar na sua vida, amém? E então, ou seja, não era por conta do lugar que eu estava, né? Independente se eu estivesse aqui ou se eu estivesse em São Paulo, se eu continuasse com os mesmos costumes, eu não ia viver em paz. Eu não ia viver em paz, essa é a verdade. E quando Jesus me encontra, quando Jesus me resgata, aí sim começa um processo, começa um livramento ali, começa uma restauração na minha vida, no meu casamento, na minha vida. E aí eu começo a viver em paz. E hoje eu posso falar que eu estou vivendo em paz. Como porque eu tenho Cristo em mim, amém? E claro que aqui é maravilhoso, que é realmente o lugar que traz paz, né? Porque lá em São Paulo é doideira. Não tem como, né? Aqui não tem muita fila, né? Lá
Lá, aqui não tem um terço dos motoqueiros que tem lá, né? Então aqui eu fico mais tranquilo, que o meu retrovisor não vai voar tão rápido. Pode demorar. Ainda estou até surfando, né, pastor? Até um surfzinho ali, a gente botou pelo menos o Balica só tomou vaca ali na valinha. Mas eu e o surfista goiano estava lá, surfando no pátio do pastor. Então, quando eu entendi que tem um Deus que ele é cheio de amor, de misericórdia, de graça, você começa a viver em paz, você começa a mudar a sua vida ali, o seu pensamento, e começa essa transformação, né? E você começa a ver que as coisas do mundo não fazem mais sentido, as coisas do mundo não se encaixam mais no seu estilo de vida. E o processo de eu largar as bebidas demorou mais ou menos um ano ali, depois que eu aceitei Jesus, né? Mas em todo esse processo, ele sempre me mostrou que eu sou perdoado de todos os meus pecados, que eu sou filho, que eu sou amado por Jesus, e que Jesus morreu pelos nossos pecados. Então ele não está mais preocupado com o que você pecou antigamente, o que você pode pecar hoje, o que você vai pecar amanhã, o que você vai pecar futuramente. Isso é natural, isso vai acontecer, é a nossa natureza humana. É a nossa natureza humana pecar. Mas ele quer que você reconheça que você é pecador, você é falho, e quer que você entenda que Jesus já pagou o preço, e você não precisa fazer mais nada para merecer esse perdão, porque ele já pagou o preço lá na cruz. Quando ele se entregou por nós, ele morreu pelos nossos pecados, para que possamos viver em paz, amém? E aí você só vai precisar se render a esse amor e viver totalmente em paz, longe de culpa, de condenação, de mágoa, rancor, porque ele já te deu o perdão completo, amém? Amém? E hoje, depois de 3 anos ali, eu posso dizer que nunca mais bebi, nunca mais procurei álcool na minha vida, né? Não posso falar que eu nunca senti vontade, porque estaria mentindo aqui, né? A vontade sempre vem, é normal também, é normal a vontade vir, mas sempre que vem aquela vontade de beber, e aí eu me posicionei em alguém que é considerado justiça de Deus. E aí começa a surgir várias perguntas para si mesmo, né? Será que isso que eu vou fazer vai me afastar de Deus ou vai me aproximar de Deus? Isso que eu vou fazer vai me gerar vida ou vai me gerar morte? E isso que eu fiz foi uma estratégia para passar pelo filtro da cruz. Então, tudo que você vai fazer, tu pensa na tua cabeça, coloca algumas perguntas, passa pelo filtro da cruz. Faz sentido pelo filtro da cruz? Se não fizer, aí pode correr disso, né? Se a resposta for que gerar morte ou afastar de Deus, eu preciso me posicionar em fé e entender que sou pecador e preciso do Senhor para me ajudar a vencer essas batalhas e passar por esses vícios. Amém? E o pastor aqui já falou durante esse mês aqui, eu quis reforçar isso, quero trazer isso, né? Porque foi um conselho muito bom, que sempre que a gente estiver ali para cometer aquele pecado ali, o pecado estiver na porta ali, a gente fala para a gente mesmo: eu sou justiça de Deus, eu sou justiça de Deus. E pode ter certeza que aquele desejo vai bater rapidinho, vai embora. Até o testemunho aqui da irmã Thalita, né, no Surfista de Cristo, né, que ela falou que quando ela foi no processo dela de parar de fumar, né, que ela foi lá fumar um cigarrinho lá, e aí quando ela foi acender lá, ela lembrou: eu sou justiça de Deus, eu sou justiça de Deus. Aí não fumou mais, né? Aí, ó, viu? Então isso é um sinal e é um conselho muito bom. Já temos uma testemunha aqui, ó, de que funciona, e funciona mesmo. Então pode usar na sua vida, né? Quando o pecado estiver lá pertinho ali de você, eu sou justiça de Deus, eu sou justiça de Deus, e pode ter certeza que vai desaparecer, amém? Amém. Por quê? Porque Ele que nos encontrou, Jesus nos encontrou, Ele nos resgatou, e Ele perdoa os nossos pecados todos os dias, o que nos faz viver em paz com Ele, amém? E Jesus finaliza aqui essa parábola, né, dizendo que o publicano,
voltou para casa em paz com Deus, porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. E podemos ver aqui que Jesus é claro: o que agrada a Deus não é o que nós fazemos, não é o nosso jejum, as nossas obras, o que a gente faz pelo próximo ali. O perdão que te traz a paz com Deus não está ligado no que você faz, mas sim com o seu coração aquebrantado, totalmente entregue para Ele, para que você possa receber o perdão completo, amém? E consequentemente, você vai ser usado para fazer a obra de Deus, você vai ser usado para evangelizar, você vai ser usado para servir aqui na Ohana, para estar servindo em outro lugar, independente, porque quando Jesus Cristo está em nós mudamos essa nossa natureza, né? Começamos a viver a natureza do reino, que é estar aqui fazendo a obra do Senhor, trazendo as ofertas, fazendo a obra do Senhor lá na rua, entregando panfleto, evangelizando, tudo que Deus nos direciona a fazer, nós fazemos, amém? E aí, consequentemente, a gente vai ter a paz de fazer totalmente a vontade dele, porque a vontade dele vai estar em nós. Então, em paz, a gente vai conseguir fazer tudo que ele deseja para a nossa vida, porque é ele que vai estar conduzindo a nossa vida, amém? Agora eu quero compartilhar com vocês Romanos 8, do 1 ao 3. Só vou ler na NTH, tá? Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado, amém? Isso é maravilhoso, isso é lindo, amém, de ler isso, de estudar isso. Ou seja, nós que estávamos condenados para a morte, nós estávamos condenados, estamos libertos pelo que Cristo fez em nós, pelo que Cristo fez por nós. Em Cristo nós podemos viver em paz. Mesmo que a gente ainda cometa um pecado, totalmente normal, né? A nossa natureza mesmo. A gente vai errar, a gente vai pecar, mas Deus vai sempre estar na frente para direcionar. E mesmo antes de acontecer esses pecados, nós já somos perdoados, porque Ele já sabe de tudo que vai acontecer na nossa vida. Amém. Então, independente se você vai pecar hoje, se vai pecar amanhã, se vai pecar lá no futuro, Deus já te perdoou. Deus já te trouxe o perdão completo, amém? E isso não quer dizer que nós podemos pecar à vontade, né? Jesus já pagou o preço, então vou pecar à vontade ali, vou ficar de boa, daí domingo eu estou lá no culto, quarta eu estou lá no culto, e está tudo certo, só vou pegar o cultinho ali, e está tudo certo. Porque, como a gente já falou anteriormente ali, o salário do pecado é a morte. As consequências do pecado vão te levar à morte. Você pecar uma vez, não vai te matar, mas peca um monte de vezes ali, se entrega para o pecado para você ver o caminho, o destino que o pecado vai te levar. Deus é claro aqui na tua palavra. O salário do pecado é a morte. E uma vez eu estava assistindo, estava ali nas passadas do Instagram, ali, vi um vídeo muito bom, até tentei procurar ali, mas não achei, porque faz bastante tempo que eu vi, mas me marcou muito, né, porque me mostrou também que eu estava nesse processo ainda, né, então me mostrou muito bem o que o pecado faz, né, e no vídeo assim tinha um pastor pegando ali, e aí ele usou um barbantezinho como uma referência do pecado ali, e pegou um irmãozinho ali, trouxe o irmão, e aí cada pecado que o irmão cometia, ele enrolava o braço do irmãozinho assim, o braço dele ficava enrolado, e nas duas primeiras enroladas ali, até quebrava ali, até conseguia se livrar ali, né, mas de tanto pecado, de tanto erro, de tanta falha,
o pulso dele ficou trancado ali como uma algema, ele não conseguia soltar por nada ali. Porque é isso que o diabo faz, é isso que o pecado faz. Ele vai nos enrolando ali devagarzinho, só mais um pecadinho, não vai ter problema. Pode fazer de novo aí, não vai ter problema. Fuma mais um cigarrinho aí, não vai ter problema. Quando você vê, você está preso, totalmente preso. E nós, com a nossa força, a gente não consegue estourar ali aquele barbante, tanto que gira, tanto que a gente peca, tanto que a gente erra. Não conseguimos, né? E aí, ele demonstrando ali, né, vem a Deus com sua graça, misericórdia, entrega seu filho por nós ali, pega uma tesourinha, corta ali todos os pecados dele e ele fica livre. Então isso nos traz uma introdução ali, uma demonstração que Deus, independente dos seus pecados, independente do tanto que você pecou, do tanto que você errou, Deus vai te perdoar de todos esses pecados e Deus vai livrar você de todos esses pecados, amém? Amém. Quero ler com vocês agora Romanos 6,14. Vou ler na revista atualizada. Dando trabalho para o Buda. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então a graça de Deus é a força para nos fazer vencer o pecado, amém? Quando você olha para Cristo, entende a graça de Deus na sua vida ali, Ele te fortalece, Ele te ajuda, Ele vai ser um caminho para você vencer esse pecado, para você não dar espaço para esse pecado. E aí a sua vida vai ter espaço somente para a graça de Deus, para o Espírito Santo agir na sua vida, para você viver uma vida que honra a Deus, livre do domínio do pecado, uma vida que vai estar aqui honrando a Deus. Deus, obrigado, agradecido de coração inteiro a Deus, porque ali em Romanos 8, ali que a gente leu anteriormente, nós vemos que Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana é fraca. Aqui ficou claro para nós que nós não conseguimos a paz que desejamos através das coisas terrenas, de leis, mandamentos criados por homens, né? Igual aquela que os fariseus seguiam, né? As coisas da nossa natureza humana, porque essa natureza humana, ela é fraca, ela vai falhar, ela vai pecar e vai ir no caminho que não é de Deus, no caminho errado, no caminho do salário do pecado é a morte, vai pelo caminho da morte. E Deus condena o pecado na natureza humana, entregando seu próprio Filho para nós, por nós, que veio de forma humana, não pecou, não falhou, mas mesmo assim se entregou por nós, nos livrando e trazendo a paz que excede todo o entendimento para a nossa vida, amém? E aí eu quero ler com vocês Filipenses 4, 6 ao 7. Essa eu vou ler na NVI. Então, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus, amém? Que assim como aquele publicano que se humilhou diante de Deus, nós possamos orar com o coração agradecido a Deus por tudo que Ele fez por nós, pelo que Cristo fez por nós, reconhecendo que nós não somos dignos e que nós fomos completamente perdoados por Ele, amém? E possamos continuar unidos com Cristo Jesus para viver longe dessa ansiedade, dessa preocupação que aflige nosso dia a dia, alguma doença, alguma enfermidade. Tudo isso tira a nossa paz, tudo isso quer mexer com a nossa mente, quer mexer com a nossa cabeça, mas quando a gente coloca nossa mente em Cristo, quando a gente anda com Cristo ali,
a gente consegue passar por todas essas provações, essas barreiras que são colocadas nas nossas frentes, né? Através de Deus, nós conseguimos passar por tudo isso e conseguimos viver a paz que excede todo e qualquer entendimento. Amém? E Ele vai sempre guardar os nossos corações, as nossas mentes, com a palavra dEle, com o louvor dEle. Tudo, às vezes, até minha sogra comentou, estava falando ali em casa, que ela estava com as dores e tal, e aí ela pregou a madrugada, não estava conseguindo dormir, colocou um louvorzão lá, de madrugada, ficou até preocupado de acordar a gente, mas colocou um louvorzão lá e quando viu, estava em paz ali, estava tranquilo, no outro dia acordou bem, foi trabalhar. Eu creio que Deus está curando você, está salvando. Amém? E quero compartilhar com vocês Romanos 5:1 para finalizar aqui com vocês. Amém? Meu tempo aí, pastor? Tudo certo? Hoje não tem jogo do Flamengo, né? Por isso que eu fui rápido. Amém? Só vou ler Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, não existe nada que possamos fazer para nos justificar. É mediante a fé que somos justificados e com isso temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi quem se entregou por nós, pelos nossos pecados, e hoje podemos viver em paz porque estamos com Ele. Cristo vive em você. Então você consegue ter essa paz que excede todo entendimento através de Cristo. Coloca Deus na frente de tudo na sua casa. Tem que tomar uma decisão. Tem que tomar uma decisão muito difícil lá no meu trabalho, com a minha família. Coloca Deus na frente, deixa Deus direcionar, deixa Deus dar o caminho dele. Você vai ver que vai no caminho certo, vai no caminho da verdade, vai no caminho que vai te trazer vida, que vai te trazer um conforto, uma alegria, não uma alegria momentânea, não uma paz momentânea, mas sim uma paz que vai exceder todo entendimento, uma paz que vai encher o seu coração, que nada vai te abalar, que nada vai tomar a tua paz, né? E Deus, Ele quer que você viva essa paz, esse entendimento, esse conhecimento da palavra, né? Por isso que eu repito aqui, é bom sempre a gente buscar, orar, ir lá, ver a palavra de novo, estudar a mesma palavra 20 vezes, 30 vezes, quantas vezes for, porque isso vai alimentar o nosso espírito, isso vai alimentar o nosso coração, para que a gente continue no caminho dele. O caminho dele é a verdade e a vida. Só Ele é a verdade e a vida. Então é nele que temos que colocar a nossa confiança, é nele que temos que colocar nossas aflições, tudo que a gente passa pela nossa vida. É Deus que tem que dar essa direção para a nossa vida, porque é através dele que vamos ter essa paz. Eu lembro quando a gente estava no processo de restauração ali do nosso casamento, a gente viveu um tempo bastante conturbado, quase se separando, quase abandonando tudo ali, mas quando a gente decidiu colocar Deus à frente, quando a gente conseguiu colocar Jesus ali, deixar que Deus tomasse conta da nossa vida, do nosso casamento, foi assim, tudo muito rápido fluiu assim. Menos de um ano a gente já casou, a gente não tinha R$1 para botar no casamento. Quando a gente viu ali, na hora da festa, era uma festa gigantesca, todos os amigos ali brincando, tal, e o valor que a gente não tinha, né? Imagina, eu trabalhava de Uber, só tinha a Rafa ganhava 3 e pouco ali na época, eu trabalhava de Uber ali, ganhava meus 13 mil, a gente ia bem apertadinho a conta ali e tal, mas quando a gente botou na ponta do lápis ali depois do casamento, a gente fez uma lista, oramos por tudo ali que a gente queria para o nosso casamento e tal, e quando a gente viu o valor que a gente gastou, que tipo,
não dava nem metade, não chegava nem perto do que a gente ganhava. A gente ficou assim de cara, porque quando a gente colocou a nossa fé em Deus, quando a gente colocou Deus no centro do nosso casamento, Ele nos deu duro, Ele nos deu um casamento de quase 40 mil reais, né? E não tinha de onde surgir aquele dinheiro, não tinha como a gente ganhar aquele dinheiro tão rápido assim. Então, quando a gente coloca Cristo no centro, quando a gente coloca Deus no centro da nossa vida, pode ter certeza que Ele vai transformar, que Ele vai fazer as coisas fluir na tua vida em paz. Você vai ver as coisas fluindo em paz. Quando você sente paz nas coisas que vocês estão fazendo, pode ter certeza que é Cristo fazendo, Deus fazendo a obra dele na sua vida. Amém? Amém? Glória a Deus. Que essa palavra de hoje possa entrar no seu coração, que na sua mente ali você possa buscar de novo ali, ler, porque Deus vai trazer todo o conhecimento ali, todo o entendimento dessa palavra cada vez mais. Amém?